Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nessa noite, nós iremos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. As Escrituras é a verdade do Senhor. Quero que os irmãos, nessa noite, medite o que as Escrituras diz a respeito do assunto que nós iremos tratar. Não vale interpretação minha, porque tem passagem nas Escrituras que se maquia muito para trazer um sentimento de sabedoria da qual o Espírito Santo de Deus não está. Mas nós aqui iremos fazer de acordo, aleluia, o Espírito Santo nos der nessa noite. Eu já tenho as Escrituras, o que está escrito. Só que eu preciso, nós precisamos, nós dependemos da mensagem, da revelação do Espírito Santo para não falar besteira, nem coisas que não estão escritas nas Escrituras. Eu vou ler assim, que diz assim, o tema diz, a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Só o tema já diz tudinho que nós vamos explanar na palavra. Preste bem atenção. A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Glória a Deus. Diz o primeiro versículo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Preste bem atenção nessa expressão que Paulo fala. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis que eu detenho, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Amém. O que é que nós encontramos na palavra de Deus? Paulo, nesta palavra, ele vai dizer que nós podemos desejar a vinda do Senhor Jesus. De que nós devemos desejar, sim, a vinda do Senhor Jesus. Mas de acordo com o que está nas Escrituras, para que nós não criamos uma ilusão ou confusão naquilo que nós muitas vezes dizemos. Nós sabemos que esta passagem, ela vai trazer um histórico no passado, da qual o inimigo, o querubim, da qual servia o Senhor Deus, e ele tinha lá no céu uma posição muito elevada. E nessa elevação de posição que ele tinha, um dia ele olhou para si mesmo, e olhando para si, ele começou a observar que o que ele fazia, e todo o glamour que ele tinha, ele poderia ser mais do que ele era. Ora, irmãos, nós vamos entender que a palavra de Deus, pela palavra de Deus, que nós somos criatura. Como é que pode criatura querer ser igual ao seu Criador, ou mais do que o seu Criador, ou destruir o seu Criador? Os mecanismos de proporção de relação de vida está com o Criador que cria a vida, e não está com a criatura. Logo, não há poder sobre a criatura para poder ser acima do seu Criador. E nós sabemos que em Apocalipse 12,
E verso 7 em diante vai dizer as Escrituras. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus vos acusava de dia e de noite. O que é que nós vemos aqui? A primeira guerra que houve não foi na terra, foi no céu. Quem foi o articulador de tudo isso? Este querubim, que até então não era demônio, não era dragão, não era antiga serpente, mas era um querubim. E nós vemos aqui que ele, ao fazer observação de si mesmo, ele buscou ocasião para querer fazer o quê? Ser igual ao nosso Deus. Ezequiel 28, e vamos ler algum versículo para nós vermos qual era a atitude deste querubim, a sua qualidade. Ezequiel 28, verso 11, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medidas, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, o diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para te proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se achou o teu interior de violência. E pecaste pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Estou lendo primeiramente as Escrituras para depois nós fazer uma explanação. Quero que você preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Vou ler e depois eu vou explanar de acordo com o Espírito Santo me der. Amém? Vamos para Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14. E vamos ler do verso 2 ao 14 também. Preste bem atenção no que está sendo lido pelas Escrituras para nós entrar no caminho da explanação da palavra do Senhor. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás o teu inferno, no mais profundo do abismo. Amém. Lemos 3 passagens. O que é que nós vemos aqui?
nós encontramos na palavra do Senhor que este querubim, no capítulo 28 de Ezequiel, quando nós vamos para Isaías 14, nós vamos encontrar que as Escrituras diz que ele, em seu coração, desejou ser igual ao Senhor Deus. Ele desejou subir acima das nuvens, das estrelas, as estrelas que não fala estrelas que brilham na noite, fala de outros seres que ocupam lugares, que está ao serviço do Senhor Deus, não é as estrelas que iluminam a noite. E ele queria passar por o Senhor Deus e por todos, para poder criar um reino. Esse foi o trabalho desse querubim. E diz as Escrituras, que nós fizemos a leitura, que isso estava na sua mente e no seu sentimento, com o desejo de querer realizar esse desejo, criado por ele mesmo e mais ninguém. Então ele vai criar uma situação, que nem vocês viram lá no 28 de Ezequiel, ele olha para si, vê que é um querubim perfeito, cheio de formosura, de sabedoria, e com esse pensamento, ao observar nele mesmo, ele descobre: eu posso ser igual a Deus. Eu posso ser igual a Deus. Então ele vai caminhar agora, e diante dos seus planos, o desejo, e vai começar a alimentar no seu sentimento o desejo de ser igual ao nosso Deus, ou tirar o seu Deus, destronar o seu Deus, para passar de querubim para ser Deus. Esse é o desejo que ele criou. Aleluia. No capítulo 28 aqui, aleluia, Ezequiel fazendo a comparação para o rei de Tiro, mostrando para ele, porque o rei de Tiro, ele tinha essa vaidade de querer dominar o mundo todo. O Senhor Deus fala: conta a historinha para ele aí, Ezequiel, conta para ele uma historinha. E o Senhor Deus começa a revelar o que aconteceu através deste querubim. E ele, vendo a sua formosura, buscou oportunidade. Mas ele estava sozinho, ele não poderia combater sozinho. Então nós vamos observar que ele vai criar uma situação em Apocalipse, revelação da palavra de Deus, aleluia, que ele vai criar uma situação para adquirir anjos, para adquirir soldados, formar um exército, para poder enfrentar o nosso Deus. Loucura, os loucos não meditam, porque se ele não tivesse feito loucura, porque isso é loucura, como nos nossos tempos, os homens loucos, pega as Escrituras e quer fazer das Escrituras empresa, quer fazer da obra de Deus empresa, achando que ele é o todo-poderoso na terra, vai tomar o mesmo exemplo que Satanás, porque ninguém toma a obra do Senhor feita em sacrifício lindo e belo. Então o que nós encontramos? Então ele vai formar um exército, vai começar a criar uma confusão no ambiente no céu, no planeta onde o nosso Deus mora, no céu, porque a palavra céu não é uma localidade. A palavra céu nós vamos encontrar em Gênesis. O Senhor Deus, ao criar o céu, a terra, nós encontramos que ele diz que fez a expansão e chamou a expansão de céu. Aleluia! E diz as Escrituras que o que acontece? Então ele vai começar a criar uma confusão, ele vai começar a criar uma fofoca e uma desunião. Ele começa a espalhar e mostrar o plano para alguns que era próximo dele, para poder então conquistar e fazer um exército para enfrentar o nosso Deus. Ora, quem é que pode, aleluia, levantar contra o nosso Deus e ficar em pé? Ninguém! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E houve batalha no céu depois dele conquistar. Mas para ele conseguir isso, digo sempre, o primeiro cientista político foi Satanás. O primeiro articulador de política foi Satanás, porque ele procurou dividir os anjos do Senhor Deus para poder ficar ao lado dele. Ele é o que então? Ele é o cientista, o primeiro cientista político. Não vou entrar no assunto, mas ele trouxe para a terra esse mesmo sistema. Não é o assunto, não vou dar continuidade.
Então o que vai acontecer? Então ele convidou os mais próximos dele, os mais próximos do outro, do próximo, e foi aproximando de outro próximo, para poder mostrar para os anjos que ele tinha um plano melhor de vida, que poderia dar para os anjos. Quando ele chega em determinado anjos, eles não aceitam ficar do lado do diabo. Então, diz a palavra de Deus que ele vai criar uma confusão e vai fazer uma fofoca, uma mentira, acusando os anjos. E diz a palavra de Deus: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, que é os anjos do Senhor Deus, batalhava contra o dragão. Batalhava o dragão e os anjos dele também, que é do dragão, desse querubim que passou a ser Satanás. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi precipitado. Aleluia. E diz as Escrituras, no verso 10, aqui em Apocalipse, e houve uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador, olha onde está aqui que eu quis falar para você, a fofoca, o fofoqueiro, o mentiroso, tudo é do Satanás, tudo é do diabo, ele que trouxe esse programa para a mente humana. O poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, eles acusavam, os irmãos aqui falam dos anjos, acusavam um ou outro, levando diante do seu Deus, fazendo querer mostrar para o seu Deus que aqueles anjos que não aceitou a sua proposta de campanha no céu, não quis ficar ao lado dele, que eles estavam traindo ao Senhor Deus. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele é estratégico. A mesma coisa acontece no mundo, o sistema político age a mesma coisa. E por que age? Porque há uma semelhança tão forte entre o que o diabo programou no céu e aqui na terra, a mesma, porque os homens políticos, aleluia, eles adquirem armações, aleluia, e artimanha que o diabo passa para eles, e eles pensam que é deles, para poder fazer a humanidade sofrer, e adquirir eles, dominar a humanidade, para fazer da humanidade escravos, para ter poder, riqueza e viver bem na terra. Então esse programa é do maligno, é de Satanás. Desde os tempos em que começou os reinados, o diabo vem reinando na mente de políticos, nos impérios, trazendo a desgraça. Quantos bilhões de pessoas já não morreram em guerra? Por causa do sistema político do diabo na mente dos políticos. Muito bem, é isso que eu queria fechar, para que nós possamos ter um entendimento. Então ele não vai conseguir, porque ninguém poderá vencer o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus não perderá, como o Senhor Jesus da cruz deu o último bramido: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ao terceiro dia, diz as Escrituras, parecia que no primeiro dia, todo mundo triste, os discípulos, irmãs tristes, jovens, crianças tristes. No segundo dia, a tristeza ainda imperava. Mas no terceiro dia, aleluia, o nosso Deus que criou o céu, a terra e o mar, ressuscita seu Filho. E Ele está à direita do nosso Deus. Estou aqui, aleluia, através do nome dEle, poderoso e glorioso, aleluia. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele sempre usou o instrumento de reinados para poder escravizar os seres humanos e a classe pobre, a minoria, aleluia, para poder dominar. Mas o Senhor Jesus veio trazer a sua palavra. O Antigo Testamento é lindo, é belo, é gostoso, mas o Novo Testamento, aleluia, veio a esperança para mim, para a igreja, Assembleia de Deus, congregação batista, não, para a humanidade, é a vida eterna, a esperança da vida eterna. E o que nós vemos?
que ele não consegue. Ele vai passar séculos passando em reino como passou no Egito, pregando as imagens de escultura para que as pessoas não adorassem o seu Deus e esquecessem do nosso Deus. Ele não consegue, porque o seu Deus vai mandar um libertador, Moisés. Aleluia, ele não tem poder quando nós damos lugar ao Senhor. E ele passou séculos no meio de impérios e de homens que diz Todo-Poderoso que já apodreceram o corpo e não está mais o seu poder na terra. Nós estamos aqui no nome dele. Aleluia, aleluia, glorificado é o nome do seu Deus. E ele passando em todos os séculos, e quando nasce o Senhor Jesus, os judeus, por ignorância religiosa, não recebeu o nosso Jesus. Sabe por quê? Ele não recebeu? Por que eles não receberam o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus não tinha veste de gala, de rei, de imperador. Ele se apresentou ao mundo como um homem simples e humilde, trazendo o poder de Deus para a nossa vida. Mas os judeus, o que os judeus estão querendo ainda agora, já preparando agora as suas festas que eles querem fazer. Ele queria um Messias todo-poderoso, um Messias que pisasse em Roma, um Messias que desfizesse toda a hostilidade de Roma de dentro do seu país. Ele queria que o Messias e o Senhor Jesus fosse reinar. O Senhor Jesus veio organizar a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para nós reinar, aleluia, juntamente com Ele, aleluia. E eles, olha aqui o capítulo que nós lemos em Tessalonicenses, vamos entrar agora nesse assunto, aleluia. E o que vai acontecer? Os judeus não aceitaram. O Senhor Jesus, certa vez, pregando para os fariseus, e eles rejeitaram. No capítulo 8 de João nós vamos encontrar eles chamando até o Senhor Jesus de Moisés-bu, que é espírito do maligno. Outros chamaram Jesus de filho de prostituta, porque eles sabiam a história de Jesus, de onde Jesus tinha vindo. Caifás mandava investigador para investigar a vida do Senhor Jesus, e descobriram que ele era um homem simples, nascido em Belém, mas morava em Nazaré. Então eles não vão receber Jesus, o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus falou para eles: vocês não me recebem agora, mas outros virão, e quando ele a manifestar, vocês irão receber ele. E já está perto agora de acontecer esse negócio, porque nós não podemos confundir, irmãos, a religião com a responsabilidade de servir ao nosso Deus. Nós, a igreja, nos quatro cantos da terra, amamos o povo de Israel, porque de lá nasceu o nosso Messias, o Senhor Jesus. Mas as verdades não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar as verdades. São um povo vaidoso, acha que a salvação era somente para ele. Capítulo 3 de São João, verso 16, porque Deus amou o mundo de todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. E o que havia acontecido, o que nós observamos? Lá, há muitos séculos atrás, o Senhor falou para Abraão que Abraão seria pai das famílias, era ele que iria ser, porque era de Jesus, da descendência de Abraão, é que o Senhor Jesus ia nascer. E os judeus, religiosamente, fanaticamente, ignoram. O Senhor Deus vai deixar o sentimento deles endurecidos, para que eles saibam que o Filho de Deus, que está à direita do Senhor, aleluia, há de vir. Então, naquele tempo, em Tessalonicenses, que acabamos de ler, entre os irmãos surgiu um indivíduo que nem tem surgido nem em nossos tempos, homens que estão em cima dos púlpitos pegando heresias, querendo oportunidade no mundo de glória e de fama e de poder, querendo transtornar as Escrituras. Alguém dizia: olha, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Aleluia. Paulo ficou sabendo, espera um pouquinho. Ele: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor. Ele também roga, do Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, porque a igreja um dia vai estar reunida no céu com o Senhor.
Nós rogamos a vinda, nós desejamos a vinda do Senhor. Porque um dia nós vamos estar todos junto com Ele, reunidos com Ele e viver com Ele para sempre. Porém, Ele vai trazer uma advertência. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito perturbado, como de nós quem está falando aqui? Nós os apóstolos, esteja escrevendo para vocês, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tinha alguém pregando esse negócio lá, Jesus vivia amanhã, que nem eu mesmo, quando aceitei Jesus, quando você aceitei, o Senhor Jesus me chamou, nós não temos poder de aceitar Ele que nos chama, e o que nos via, Jesus está perto de vir, Jesus está perto de vir, Jesus está perto de vir, e a falta de entendimento e de ensinamento das Escrituras, nunca corrigiram isso, e quando nós olhamos aqui, aleluia, nós observamos, que Paulo dizia, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Quem é que está falando isso para vocês? Que Jesus está vindo, que Jesus está perto da vinda dele. Quem é que está falando isso? Isso não é de nós não. Alguém está falando isso. Eu quero que vocês entendam o negócio. E o que é que Paulo vai dizer? Ninguém de maneira alguma vos engane. Que nem disse o versículo 2... A falta de entendimento faz com que as pessoas fiquem perturbadas, o seu espírito fica perturbado. Por quê? Porque é uma confusão religiosa, houve no tempo de Paulo e sempre foi assim, e vai ser até a vinda do Senhor Jesus. Então se inventa, o diabo usa pessoas para estar no nosso meio, a igreja verdadeira, porque existe outra igreja, uma igreja louca, que está entre a igreja do Senhor. Não vou entrar nesse assunto agora. E o que é que nós observamos? Que eles começam, lá no tempo de Paulo, pregar essa heresia, que o Senhor Jesus já estava vindo. Ora, não tinha alcançado ainda, nem as outras nações, que nem eu li no capítulo 3, e versos 16 de João, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Então era para o mundo, não era para o judeu, é para todos que crê no Filho de Deus, o nosso Yeshua glorioso, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo vai te fazer, que pena, sinto tristeza de ver homens e ministérios que se não dedica nesse tempo, no tempo da Covid, para organizar a família do Senhor, para cuidar. É hora, vocês que trabalham com ministério, vocês que são responsáveis por ministério, devem ensinar a igreja que as coisas que estão para vir não será fácil, e que deve estimular a igreja, não em festinhas, mas se preparar para a vinda do Senhor. O que nós vemos, campanha disso, festa disso, aí todo mundo se arruma e não tem nada verdadeiro do Senhor. Vamos vocês do ministério, aleluia, que Deus entregou para você, desperta e faz a obra do Senhor, como é as Escrituras, aleluia. E o que nós vemos, Paulo chega com remédio. O pastor é remédio, o ministro é remédio. Não, Paulo usa as Escrituras para poder desfazer esse veneno. O Senhor está vindo. Em todos os séculos, falta de visão das Escrituras. Aí Paulo diz, olha, não foi nós, que vocês não estão lendo ou recebendo mensagem de nós, os apóstolos, não. Quem é que está dizendo que Cristo vai vir amanhã? Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, a vinda dele não será assim, Jesus já veio, não é assim, e quem fala é que está escrito aqui, porque não será assim, que antes, que venha antes, preste atenção, primeiro vem, apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o filho do diabo, que é o anticristo. Então não precisa que teologias, outro campo, infelizmente, decepcionam o mundo e o Brasil com homens teólogos diabólicos,
querendo levar a igreja não sabe mais no que crê, no que é verdade, no que é, por causa destes homens que criam, aleluia, teologias mentirosas para fazer cursos. As pessoas fazem curso, parece que vai ter vida eterna. Ora, irmãos, desperta você que está ouvindo essa mensagem. Leia as Escrituras, busca o Senhor, tenha amor em meditar nas Escrituras, e você verá o poder de Deus e a revelação da palavra de Deus. Porque não será assim não. Jesus está vindo, Jesus está... Não será assim, sem que antes venha a apostasia, e será manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, que é o filho do diabo. Então a igreja não vai sair, não adianta, não tenho medo de falar, estou na presença do Senhor, não busco fama, estou aqui diante das Escrituras. Guarde aí, a igreja não sai da terra, está escrito aqui, antes que ele se manifesta, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra, e se levanta contra tudo que se chama Deus. E nós já estamos vendo, nós já estamos sentindo isso, que as pessoas estão se perdendo entendimento, não tendo entendimento, como diz essa própria palavra. E o que acontece? Estão fazendo o carnaval evangélico. Hoje tem pessoas que na data de São João fica dizendo que está fazendo festinha, Nina, não sei o que lá, Nina. Ora, irmãos, o diabo quer pegar você, desanimar você. Não desanima não. Leia as Escrituras, tira um tempo. Vamos nós tirar o celular da mão e ler as Escrituras, porque você é o patrimônio da sua vida. O maior patrimônio que o ser humano tem é a sua própria vida. E ela está aqui, ó. Tudo começa aqui. Tudo administrado começa pela mente. Veja, se eu estiver falando alguma coisa errada, não aceite, não abrace, não tome por verdade. Mas se eu estiver falando a verdade pelas Escrituras, aceite, vá ler as Escrituras. E diz que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ora, irmão, se chama Deus. Os judeus, eles não creem em Jesus Cristo, logo não chamam-se Deus. Eles têm o Deus de Moisés, mas não creem em Jesus Cristo, ele anula Jesus. Logo, o que acontece? Quem é o representante do Senhor Deus através do Senhor Jesus na terra? Somos nós, a igreja. Nós, a igreja que somos. Tudo, ele vai se levantar tudo que se chama Deus, que tem o sinal de Deus, que serve ao Senhor, que dá culto ao Senhor. Verso 4, eu estou lendo. Ou se adora, é nós que adoramos ao Senhor. Nós não adoramos imagem de escultura. Nós não adoramos imagem de homens, como está tendo na internet, homens pregando o evangelho, querendo ser adorado e venerado. Desperta, irmãos, não venere o homem, porque o inimigo, ele quer te enganar. Ora, adoração somente ao Senhor. Aleluia. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí que vai acontecer. E por que o Senhor Deus dá este homem para os judeus? Porque eles foram perniciosos. Homem e o povo judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma colocação aqui. Preste bem atenção, você que está me ouvindo agora, através dessa palavra dessa noite. Vamos supor que você é judeu. Você é judeu. Sendo judeu, você não está esperando Jesus, você está esperando o Messias, que é para nós, o povo de Deus, o anticristo. Agora imagine bem, o judeu sabe de toda a pregação da palavra de Deus, sabe que o Senhor Jesus tem um povo na terra, e somos nós o povo da terra, que adoramos e glorificamos a Ele, e Ele não aceita o Senhor Jesus como o Messias verdadeiro.
Ele sabe que o seu Jesus fez promessa de tirar nós desse mundo imundo. Ele nos dá uma vida diferente, sem maldade, sem sentimento maligno, sem pecado. O seu Jesus prometeu e vai levar nós para sair dessa dimensão terrestre para a vida eterna. Ele sabe tudo isso. Agora me diga bem vamos supor que você é judeu. Você está esperando o Messias aí. Aí o que acontece? O seu Jesus vem agora, leva a igreja. Agora eu pergunto para você, me diga uma coisa, você vai ficar esperando ainda o Messias que você sendo judeu, vai quando o Messias mentiroso, o anticristo apresentar, a sua mente terá poder de dizer, o Senhor Jesus veio e levou o seu povo, você sendo judeu. Estou fazendo comparação sendo judeu. O Senhor Jesus levou, mas nós vamos esperar o outro Messias. Não há essas condições na nossa mente de compreender esse negócio. Logo que o Senhor Jesus levou a igreja, o povo judeu faz o quê? Vai ficar, não acreditar, porque a vinda do Senhor Jesus passará em toda a internet, em todo veículo de comunicação, no planeta, nos 4 cantos da terra terá pessoas subindo para a eternidade. Os judeus não vai mais receber o Messias. O anticristo não terá poder de quê? De se apresentar para Israel, porque o Senhor Jesus arrebatou o povo. Então não há lugar para o Messias se apresentar para dizer, eu sou Messias. Não terá condições. Então o que eu quero dizer com isso? Logo está tudo de acordo aqui o capítulo 16. Veio o homem do pecado, ele se manifesta ao mundo, como vocês sabem, é o que mais fala na internet. Ele se apresenta, a igreja estará aqui, ele vai fazer seu programa de governo, porque ele não conseguiu reinar, e o Senhor Deus permitirá ele reinar na terra, nos 4 cantos da terra. E diante disso o que vai acontecer? Nós precisamos vigiar. Estando na terra, o Messias deles vier para dominar o mundo, logo nós não podemos ficar tristes, porque aqui está escrito já, está aqui dizendo aqui, que ele vai vir primeiro. Então você tem que ficar atento, porque quando nós estiver aqui e o anticristo se manifestar, você não vai querer ficar do outro lado, abraçar o anticristo, sabe por quê? Porque o Messias não veio. Não, está aqui 2 de Tessalonicenses, leia o capítulo 2, está dizendo aqui que ele vai vir, para depois a igreja subir. No dia que o anticristo, ele se apresentar, todas as mídias irão mostrar e passar a apresentação dele no mundo. A programação já está sendo feita. São os João Batistas que estão preparando o caminho do anticristo, que eu posso chamar de os senhores do mundo, porque o Senhor Jesus disse, na própria palavra diz, o Senhor do Senhor é Ele, e aqui na terra tem senhores também. Os senhores do mundo são João Batista, estão destruindo o mundo, estão destruindo toda a instituição familiar e todas as instituições, mercado e toda a economia, para que quando tudo estiver desorganizado, claro, ele vai se manifestar, para colocar ordem no planeta. Então o que acontece? Para os judeus uma grande festa, 3 anos e meio de festa só 3 anos e meio de festa eles vão ter. Nós teremos, aleluia, eternamente com o nosso Deus, aleluia. E o que nós vemos, o que acontece, 3 anos estarão de festa. O anticristo fará o que políticos, nenhum na história humana, nenhum império, nem reinado, nem político na história humana fez. Ele vai prometer e vai fazer verdadeiramente para que as nações do mundo caia de joelhos sobre ele, para que venha adorar ele. Aleluia! Nós, a igreja, estaremos guardados. E não podemos ter medo, não viveremos preocupados, perturbados de espírito, porque a nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele prometeu, eu creio, você deve crer nas Escrituras para a vida eterna e não para um sistema religioso sentimental. E aí o que vai acontecer? Para terminar o nosso trabalho nessa noite, o que é que vai acontecer? Escrevi certa vez na internet, nós iremos acordar um dia
E a vida na terra nunca mais será a mesma com a chegada deste homem. Uma coisa eu quero que vocês entendam é o seguinte, preste bem atenção. O anticristo. Quando ele se apresentar ao mundo, assim que ele se apresentar, e nós assistimos na televisão, na mídia, daquele momento então, sim, pode se preparar que o seu Jesus, a qualquer momento, pode levar a igreja, sim. É o que diz aqui as Escrituras. Que não vos moveis facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, não sabe mais o que crer, que é por Espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma engana vocês, porque não será assim, que antes venha o anticristo, entendeu? Agora sim, quando ele se manifestar, nós a igreja podemos dizer, aleluia, o nosso Senhor, o nosso Yeshua glorioso, o nosso Messias verdadeiro, ele está perto de vir, ele vai vir, porque o anticristo já veio, e agora vamos esperar o quê? O nosso Messias verdadeiro, aleluia, antes que ele venha a apostasia. Então daquele dia que ele se apresentar ao mundo, que não temos dia e hora também, assim como o Senhor disse que a vinda dele, olha só, como o Senhor disse que não tem dia nem hora, não deixou data, nem ano, nem mês, mas deixou, ele falou assim, nas Escrituras dizendo, mas assim como foi nos dias de Noé, assim será na minha vida. Não vou entrar em detalhes porque não tem mais tempo, e nós vemos que os sentimentos, as maldades, toda coisa imunda que está acontecendo no tempo de Noé está presente. E ele já está. Então o que acontece? Depois que o anticristo chegar, daquele momento em diante é que nós podemos dizer, o Senhor está nas portas. O Senhor está na porta. E outra coisa eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra nessa noite. Aleluia. Se alegra, porque as portas estão, aleluia, para abrir o mestre chegar. Não é para nós entristecer, se preparem, aleluia. Não sei se eu vou alcançar, mas um dia vocês irão lembrar dessa mensagem, e vocês entenderão que eu não estou falando hipocrisia, nem besteira, e vocês lembrarão dessa mensagem. Mas quando ele chegar, se alegrem, fiquem felizes, porque as Escrituras estão se cumprindo de acordo com o Papai do céu, aleluia, indicou o seu filho, ele veio, pregou, e disse que vai voltar, e ele deixou, aleluia, cumprindo a palavra do Senhor. Então a nossa esperança, a sua esperança, não pode ser religiosamente, não pode ser uma fé banal, não pode carregar um título de uma religião, a minha religião, o meu ministério. Se prepara. Outra coisa, tem uma coisa muito importante. O Senhor Jesus pode vir para mim, não é? O Senhor Jesus pode vir para mim, pode vir para você. Tem pessoas que uma certa vez um jovem falou para mim, ô irmão Elcio, Jesus, há 20 e poucos anos, irmão Elcio, o Senhor Jesus está vindo. Eu falei, mas que está vindo? Por que está vindo? Eu falei para ele há 20 anos atrás, falei, o Senhor Jesus não vem agora, não vem amanhã, não vem daqui 2 anos, não vem daqui 3 anos, o Senhor Jesus vai, irmão, tem que ler as Escrituras, é os sinais é que nos mostram o cumprimento da vinda do Senhor Jesus. Então, fica um alerta para você, quando chegar esse momento, não se entristeça, eu sei que sentiremos medo, que é natural, o nosso sistema mental sempre vai manifestar o medo, mas não tenha medo. Lembra quando o Senhor Jesus ressuscitou? Estavam presos no capítulo 20 de João, verso 19, vamos encontrar aquele povo, os irmãos presos ali, porque estava o 3º dia, e eles não tinham visto o Senhor Jesus ainda, crianças, jovens e adultos, e o que veio acontecer? Todos estavam preocupados pela perseguição de Herodes, dos soldados romanos e também de Caifás, que foi um homem mais político do que um sacerdote, e eles estavam ali, tudo com medo. E agora, mamãe? Não, filho, calma, e com medo também. Pai, será? Filho, calma, e também com medo.
Aleluia. Glória a Deus. Diz as Escrituras que o Senhor diz, de repente, sem abrir porta nenhuma, o Senhor manifestou e disse: a minha paz eu vos dou. Eles ficaram atônitos de alegria e pensavam que era um pesadelo. Jesus teve que falar de novo: aleluia, a minha paz eu vos dou. Então nessa noite o Senhor te dará paz. Quando chegar esses momentos, receba a paz. Use as Escrituras como seu guia, para que você possa ter uma experiência maravilhosa da palavra de Deus. Amém? Receba a paz, tenha paz. Está acontecendo qualquer coisa, mantenha a tua paz. E eu peço a vocês, ministros do Evangelho, vocês pastores, tenha responsabilidade e comece a preparar a igreja, aleluia, para as coisas que estão para acontecer, para que a igreja não fique aí aleatoriamente perdido. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde e nos dê vitória e nos ajude. Amém? Ficamos em pé e vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, que está à tua direita, e o Espírito Santo que está conosco, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, aleluia, que o Senhor me deste nessa noite. Tu conheces os meus pensamentos, os meus sentimentos, e tu sabe que eu nunca brinquei, aleluia, com a tua palavra, as Escrituras. Sou um homem falho, sim, sou um homem falho, um homem pecador, mas eu sempre honrei e honro, Senhor, a tua obra, a tua palavra. Por isso nos leve em paz, guarda, livra-nós de todo mal e nos dá uma semana maravilhosa. Abençoa também os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem. Abençoa os lares, os desviados traz para a tua casa. Dá força ao desviado para voltar para a tua casa, Senhor. Tem muitos irmãos desviados por causa dessas confusões, do meu Senhor amado, desses homens malignos que estão aí no mundo pregando um evangelho mentiroso. Senhor, traz os desviados. Traz, Senhor, revela para essas pessoas que estão aí fora que o reino do Senhor já chegou na terra há 2024 anos e que eles possam ter o teu reino na sua vida para a vida eterna. Pai Santo, é em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, e o Espírito Santo que está conosco, que nós te agradecemos por essa noite. Aleluia. Que o amor de nosso Deus, a graça de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite para você também que ouviu esse trabalho. Amém.